Muito obrigado, Elsa Marques. Muito obrigado pelo convite que me foi endereçado para participar na qualidade de moderador deste painel de debate bastante interessante. Nós assistimos anteriormente 3 apresentações, uma do Dr. Silvio Custódio, que abordava em termos gerais o caminho para as privatizações. Nesta apresentação tocou vários aspectos conceituais sobre as privatizações. Foi aqui relatada experiências de vários países que tiveram com as privatizações e números até bastante interessantes sobre receitas arrecadadas pelo Estado que decidiram colocar-se em processos de privatizações via Bolsa. Também foram apresentadas vantagens desse processo de privatizações via Bolsa, vantagens essas que devem estar na causa também da inserção de uma medida no plano intercalar sobre as privatizações via Bolsa de Valores. A segunda apresentação foi feita pelo Dr. Dorivaldo Teixeira, que falou sobre o caminho para a abertura de capital. Nesta apresentação, o Dr. Dorivaldo Teixeira tocou em detalhe sobre os motivos que levam à decisão das empresas para privatizar-se em Bolsa, os participantes que são envolvidos neste caminho e também as fases que compõem o processo de oferta pública. E mais recentemente, o Dr. Luís Neves falou aqui da contabilidade e relato financeiro das empresas, tendo tocado essencialmente na caracterização da implementação do processo de adesão às IFRS, o próprio impacto do processo de adesão e também medidas de curto e de médio prazo para implementar as IFRS. Portanto, essas 3 apresentações estão na base deste painel. Tenho aqui ilustres convidados. Na minha extremidade esquerda, tenho aqui o Dr. Dorivaldo Teixeira, que é coordenador da Cevama, na Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Tenho aqui o Dr. Carlos Borges, que é administrador executivo do BPC. E tenho aqui à minha direita o Dr. Enda Inglês, que é presidente do Conselho de Administração do ISEP, a quem eu vou rapidamente começar com este painel. Nós também, neste painel, teremos depois uma fase que todos os presentes terão a oportunidade de fazer perguntas aqui para os nossos convidados. Doutor Enda, falamos aqui sobre privatizações e sabemos que é uma pessoa que está diretamente envolvida no mundo do setor empresarial público, pela instituição que dirige, e também sabemos que são feitas determinadas privatizações que saem ao conhecimento público. Como é que avalia as privatizações que têm sido feitas, ou então o estado da arte das privatizações em Angola? Muito obrigado, primeiramente pelo convite que me foi formulado para, em representação da instituição que dirijo, participar neste debate sobre, neste fórum, primeiro fórum sobre o mercado de capitais. Privatizações é um tema muito polémico, muito apreciado, muito desejável, e sobre este processo, para além dos aspectos, e obviamente quando se abordam estes quando se abordam as privatizações, olha sempre na perspectiva mais otimista possível, não é? Que vão melhorar a eficiência das empresas, vão trazer recursos financeiros para o Estado, sobretudo para aqueles Estados que têm problemas financeiros, não é? E, aliás, são o primeiro item que durante muito tempo
as instituições de Bretton Woods orientaram os Estados nos processos de reforma para resolver os seus problemas financeiros. Por um lado, sim, tem esses benefícios. Por outro lado, há situações menos boas. E também é preciso considerar que as privatizações não é um tema apenas financeiro, não é apenas um tema de lucro ou prejuízo, de bom ou mau funcionamento da empresa. É, sobretudo, um tema de economia política. É um tema que envolve o posicionamento do Estado na economia. Tem, sobretudo, também a ver com a orientação ideológica dos países. Toca com isto porque os Estados têm diferentes formas de conduzir a sua política, têm fundamentos diferentes na condução da sua política de promoção do desenvolvimento econômico e social. É preciso que, no nosso caso, esta abordagem das privatizações seja feita neste contexto, no pressuposto daquilo que é o projeto de nação. Portanto, nós falamos muito do Estado social, da economia social, da democracia social de mercado, não é? Social-democracia. E temos que avaliar em que medida é que as empresas são ou não são instrumentos para a realização deste desidrato. É preciso olhar para as nossas aspirações de política externa, as nossas necessidades e aspirações também, na medida em que podem ser instrumentos de proteção económica e social do país. E também é preciso haver uma complementariedade entre as diferentes políticas de promoção da economia. Nós hoje falamos da diversificação da economia, do empresariado, mas não pode haver conflito entre as várias políticas. Por um lado, nós temos políticas queremos promover o empresariado com políticas de redução de impostos, não é? Micro, pequenas empresas. E, por outro lado, nós também queremos nos desfazer das nossas empresas públicas, porque muitas delas não estão a funcionar bem. É preciso perceber que devem ser Sim. Pensei que me quisesse interromper. É preciso olhar para a causa dos problemas e não para os seus efeitos. E eu dou um exemplo. Por exemplo, se nós temos empresas num determinado setor de telecomunicações que fazem muito dinheiro e a nossa empresa pública não está a fazer dinheiro, o setor está em crescimento, por que é que nós não estamos a fazer dinheiro? Não há negócio, é um problema de gestão. E se vender, portanto, será que os operadores econômicos naquele setor têm condições de assegurar o bom funcionamento da nossa empresa? Quais são os fundamentos? Como é que eles fazem dinheiro? Porque nós sabemos que é um dado assente que nós não estamos num ambiente de concorrência. Portanto, nós sabemos, diz-se muito que as empresas, que o Estado tem um papel muito forte na economia. Por um lado, sim. Por outro lado, eu olhava numa perspectiva. O meu problema é que temos pessoas politicamente dispostas a dominar a economia, que é coisa totalmente diferente. E a questão que se coloca ao olhar para a privatização, quem é que beneficia disto? Quem vai beneficiar? Se o ambiente econômico não está a funcionar em plena concorrência, o que é que vem primeiro? O tema é perceber, não é tanto, diz tudo que tem nome existe. As privatizações existem, de facto. Agora nós devemos perceber e olhar, fazer um diagnóstico da nossa realidade e perceber como é que se ganha, como é que podemos ser bem-sucedidos. Doutor Enda, esse diagnóstico ainda não está feito? Eu acho que não. Pelo que vimos, não. Mas nós temos assistido já alguns casos de empresas a serem privatizadas. Penso que no âmbito da lei das privatizações, que traz algumas modalidades para privatizar essa empresa, como é que é avaliado a eficácia da privatização por essas modalidades?
nós fizemos um balanço das privatizações de 1989 a 2009. E a avaliação foi negativa. E quando se elaborou, naquela altura, o programa, esses todos, também enalteceram-se todos esses ganhos. Mas o que ocorreu é que nós transformamos, pelo menos aqui em Luanda, transformamos as nossas zonas industriais, Kazenga, Mabora, em zonas de comércio, eram zonas industriais. Ok, obrigado, doutor Enda. Vamos estender aqui o debate para o Dr. Carlos Borges. Na senda do que dizia o doutor Enda, qual é a avaliação que o Dr. Carlos Borges faz sobre isso e quais são as medidas que deveriam ser tomadas no sentido de inverter, digamos, esta avaliação negativa que foi aqui referida pelo Dr. Enda? Obrigado, bom dia a todos. Eu partia para esta reflexão, pegando na reflexão exatamente anterior feita sobre a vertente contabilística. Nós não conseguimos fazer um reporte efetivo daquilo que as nossas empresas fazem. Esta é a realidade. Este é um ponto de partida muito importante. E a avaliação que temos que fazer passa por 3 pontos fundamentais. A credibilidade das nossas empresas e a forma como são geridas, nomeadamente ao nível do cumprimento da legislação existente, ao nível do reporte regulamentar em cada um dos setores e, em particular, um aspecto importante, ao nível do conflito de interesses existentes na gestão das empresas. Este é o ponto de partida do ponto de vista da falta de credibilidade que nós hoje temos nas nossas empresas. Ponto número 2, nós precisamos de transparência. Transparência no processo e na comunicação e no envolvimento dos stakeholders do mercado. Sem transparência, não conseguimos também consolidar a credibilidade que por si só já está abalada. Terceiro fator, não menos importante, e deriva destes 2, tem a ver com a confiança. Só vamos atrair investidores, só vamos ter confiança no mercado se efetivamente nós conseguirmos conjugar todos estes aspectos de uma forma efetiva. Hoje não há confiança no mercado. Temos um mercado muito especulativo, temos um mercado que assenta muito no trading de commodities, comprar por 5, vender por 10. Temos dificuldades em encarar investimentos estruturantes. Nós não temos investimentos estruturantes devidamente balizados e alinhados entre o funding necessário e os riscos dos projetos que lhes estão associados. Isto muito porque, efetivamente, ao termos uma economia de curto prazo, tudo o que é estruturante fica desfasado. Nós não conseguimos fazer um alinhamento dos instrumentos de investimento com o ciclo de vida dos projetos de investimento. Portanto, a credibilidade, a transparência são fatores determinantes para termos confiança no nosso mercado. E como é que acha que as privatizações podem potenciar esses aspectos? A primeira coisa, temos que conhecer o que é que são as empresas. Nós hoje temos dificuldades em perceber, e agora foi dado um exemplo prático pelo Dr. Enda, como é que uma empresa incumbente do setor das telecomunicações não tem valor, e é um caso único a nível mundial, quando todas as incumbentes que existem em qualquer país e ao nível das telecomunicações, são empresas que atraem bastante valor e bastante apetite aos acionistas, aos investidores. Portanto, nós temos que perceber a gênese, o que está na causa destas situações. E, efetivamente, nós não estamos numa economia aberta, nós estamos numa economia que tem demonstrado algumas fragilidades, e essas fragilidades são estruturantes. Nós temos que, efetivamente, fazer uma avaliação rigorosa dos ativos, dos modelos de governação, daquilo que são as políticas estratégicas dessas empresas e a sua não concretização. Temos que olhar para os modelos de negócio que estão subjacentes a estas empresas e, obviamente, avaliarmos qual é o valor dessas empresas, porque se queremos colocá-las em bolsa, se queremos vender, emitir ações ou colocar dívida, temos que perceber quanto é que elas hoje valem. E elas hoje estão altamente condicionadas por estes aspectos. Exatamente. E como tocou na Bolsa, Dr. Derivaldo, como é que
citou na sua apresentação que realmente o processo de abertura da oferta pública é um processo complexo, não é? Como é que a Bodiva está preparada hoje? Se o Dr. Enda desejar agora propor para privatizar uma empresa pública na Bolsa de Valores, como está a Bodiva preparada? Antes de mais, obrigado pela pergunta, né? Neste quesito, a Bodiva está preparada, né? Estão criadas as condições tecnológicas para suportar a negociação de ações e também suportar a componente da oferta pública. Eu aproveitava também a deixa para tocar em alguns pontos que aqui foram lançados, né? Que é o aspecto da confiança, da transparência, e falamos em privatização por meio da Bolsa, né? É exatamente o caminho, né? Ou seja, é pôr as empresas numa condição em que vão estar mais transparentes, ou seja, vão conseguir, de certa forma, alinhar os três pilares que falamos, né? O que o Dr. Carlos Borges falou, por exemplo, a componente do relato financeiro, a componente da transparência e por conseguinte, a componente da confiança. Eu tocava também no outro aspecto, que tem a ver, por exemplo, no caso concreto que foi aqui falado, da Angola Telecom. Ou seja, analisando a Angola Telecom, não como, por exemplo em níveis gerais, a empresa pode não estar numa condição boa, atual, mas tem um potencial. Ou seja, a Angola Telecom, para quem conheceu o seu histórico, tinha telefonia móvel. Atualmente não tem. Mas não tem, né? Mas tem as infraestruturas para suportar essa atividade. E imaginemos privatizar a Angola Telecom por via da Bolsa. A entidade, por via da Bolsa, ou entregada a um controlador com know-how específico, o que esse controlador ia fazer, se eu estivesse na posição dele, era ativar exatamente os serviços que a Angola Telecom agora não tem ativos e que são de certa forma, a linha de produtividade, de grandes lucros, né? E depois outros aspectos. A Angola Telecom não é uma entidade isolada. A Angola Telecom tem participação em várias outras entidades. Tem participação, por exemplo, na Angola Cables, tem participação na TV Cabo. Ou seja, a privatização pode também incidir-se não necessariamente na privatização logo da Angola Telecom, mas na privatização de entidades em que Angola, ou seja, na saída do capital de entidades que a Angola Telecom é participante e que estão em condições de dispersar capital. Por exemplo, um caso, lanço aqui, por exemplo, a TV Cabo, né? Que é uma empresa que, de certa forma, funciona e pode, de certa forma, ser Parece que existe aqui algum consenso em que uma empresa pública do setor das telecomunicações teria algum grande potencial para privatizar-se, não é? E em bolsa. Dr. Carlos Borges, não poderia deixar de lhe fazer essa pergunta. Nós todos acompanhamos aqui o processo de reestruturação do BPC. Como é que tem corrido este processo? Ainda mais quando nos documentos formais que foram publicados pelo BPC, houve a sinalização de que o banco poderia emitir obrigações convertíveis em ações. Será que o BPC será a primeira empresa pública, digamos, banco público, a poder se privatizar na Bolsa? Total ou parcialmente? Está-me a colocar numa situação difícil, mas vou-vos dizer que é um tema que, para além de ser complexo, deve obedecer a um racional. Eu acabei-vos de falar de 3 aspectos que são importantes, tem a ver com credibilidade, transparência e confiança. Neste caso, esta instituição também tem que se alinhar por este diapasão. Nós somos o principal veículo e instrumento do Estado. Estamos na situação em que estamos por situações passadas que não quero aqui agora realçar, que são de conhecimento público. Há todo um caminho a percorrer. Eu, particularmente, e agora falo em nome pessoal, defendo um banco estatal forte. Penso que é importante haver um banco estatal forte. Não vou fazer juízo de valor ao processo que a estruturação está em curso, exatamente por estar em curso e porque há um conjunto de questões técnicas que ao próprio acionista cabe opinar e definir. Nós somos meros gestores, podemos contribuir para a solução, mas não temos a capacidade final de decisão.
Portanto, a minha opinião pessoal é que deverá existir um instrumento público detido pelo Estado no setor financeiro. Parcialmente respondo a essa questão. Detido totalmente pelo Estado? Na fase em que estamos, em particular, sim, detido pelo Estado e, sobretudo, na fase em que estamos, não só da instituição, como do próprio sistema financeiro angolano. Nós temos muitas instituições, temos muitos bancos, temos pouca banca. E nós temos que reverter o ciclo. Não é a quantidade de instituições que determinam a qualidade e a solidez do nosso sistema financeiro. Nós, neste momento, efetivamente, até nessa área, temos que repensar, e eu voltava aqui a um aspecto importante, que é a necessidade, nesta lógica das privatizações, de repensar o que é estratégico para o Estado e o que é que não é estratégico para o Estado. Porque é isso que vai determinar o que é que deve ser privatizado ou não. Porque nós também não podemos começar a privatizar e esquecer algumas obrigações que o Estado tem neste seu estágio de evolução e que implica, obviamente, decisões que são estratégicas de serviço público ou de equilíbrio e balanceamento da função do Estado. Nós partimos de um ponto de partida em que o Estado são as empresas. Os orçamentos das empresas são, de alguma forma, o OGE. Direto ou indiretamente, esta é a realidade. Portanto, partimos de um estágio altamente centralizado, em que nós, efetivamente, as empresas públicas e também privadas dependem, em grande medida, do orçamento geral do Estado. Agora temos que percorrer aqui um caminho que defina prioridades e que, obviamente, traga para o setor privado um maior grau de intervenção, que, não podemos esquecer, implica outra coisa que hoje não existe, que é a poupança. Nós, para podermos investir, temos também que ter uma grande capacidade de poupança, que hoje não existe, e, a título de reflexão, temos que pensar também em soluções que possam apostar e trazer capitais, nomeadamente nacionais, que hoje estão na diáspora. Eu penso é que ficou fundamental claro para alavancar o investimento privado. Ok, eu penso que ficou claro. Doutor Enda, referiu-se na avaliação negativa que é feita das privatizações que até agora foram feitas. Não será o caso, ou se calhar já está em cima da mesa, a alteração da lei das privatizações? E se for, quais os principais aspectos que devem ser alterados na lei das privatizações para melhorar o processo? Bem, eu antes de ir diretamente à sua pergunta, gostaria que devemos pensar no seguinte. Primeiro é que as privatizações visam resolver ou atender um determinado problema. Ok? E, em relação às empresas, estamos aqui a dizer, sobretudo, que é o problema da eficiência das empresas. Eficiência das empresas não tem nada a ver, não é função da natureza de quem detém a empresa, mas da competitividade do mercado. Nós temos problemas porque, portanto, o nosso maior problema é que existem monopólios privados. Portanto, nós vamos alcançar eficiência, maior eficiência, se tratarmos dos monopólios privados, abrirmos mão. Mas, neste caso, se calhar quem tem que abrir capital são as empresas privadas que detêm poder de monopólio. Portanto, do ponto de vista econômico, de fundamentação econômica, este é o primeiro passo. De outro modo, nós vamos reforçar o papel, não é? O poder de monopólio desses agentes, porque a escolha é muito pouca. Portanto, nós devemos olhar, o diagnóstico tem que ser muito mais profundo, nós temos agora que fazer voos mais rasos. Portanto, a própria dinamização da Bolsa deve iniciar, sobretudo, ali, não é? Esforçar, negociar, que se abram capitais. E, naqueles casos que não existam ainda, concessões, condicionar a participação de determinados atores em concursos públicos de projetos estruturantes, concessões, a empresas que estejam detidas na Bolsa. Porque esta operação, esta transformação tem que ser feita com segurança. Nós não podemos fazer que milhares de pessoas percam empregos, como aconteceu,
não é, no passado, porque e por vários motivos. Portanto, muitas das empresas, privatizações não foram para além da lei, não é? E porque não se cumpriu, muitas privatizações foram feitas por adjudicação direta, por entidades que não tinham know-how, não tinham capital. Lá está o papel dos PEPs, portanto, e as coisas não correram muito bem. Mas, consequência disso, por um lado, as empresas deixaram de existir, a tal eficiência, a tal propaganda não ocorreu, mas milhares de pessoas ficaram desempregadas e mais. Portanto, nós tínhamos já o Estado privatizou, portanto, hoje o Estado não tem empresas no setor da indústria. E nós tínhamos uma indústria. Quem fazia a indústria eram operários, tínhamos operários qualificados. Portanto, vocês não têm noção do que ocorreu com essas pessoas. Esses são os dados reais. Portanto, nós alteramos também... Desculpe, mas esses dados têm a ver um pouco com o que citou, não é? A avaliação negativa que faz das privatizações tem um pouco a ver com as modalidades com que se deve testar, pelo menos, a modalidade via bolsa para ver se não se confere maior eficiência a este processo? Por um lado, para os casos, e tendo em conta aquilo que o Dr. Carlos Borges referiu em relação... Portanto, é preciso que o Estado faça um reposicionamento estratégico, né, no setor empresarial público. De facto, há atividades que já não deve realizar. Okay? Mas também há algumas expectativas em relação ao valor de determinadas empresas não vão ser realizáveis por várias razões. Agora, as privatizações não vão resolver o problema da falta de competitividade. Muitas das empresas faliram, por quê? Porque o Estado não protegeu as indústrias. Vinham produtos de valor, a custo mais baixo. Como é que alguém resiste a isso? O tema é quem vem primeiro, o que é que vem primeiro? E o que nos ocorre, e, portanto, a ideia que temos em relação a isso, para além dos outros aspectos da simetria, emprego, de questões de política, não é? Mais política, o próprio mercado ainda não está a funcionar em condições. Então, é preciso assegurar, e o nosso ambiente, portanto, a avaliação do nosso ambiente de negócio traduz isso, diz isso que estamos a referir. Ok? Então, nós devemos tratar desses aspectos e mais fazer uma avaliação muito mais objetiva daquilo que é a nossa realidade. Os números que apareceram em relação às outras realidades, não é? Tal como foram apresentados, não contam toda a história. Neste momento há um paradoxo muito grande, sobretudo na Europa, e em relação aos modelos liberais, na economia liberal, portanto, vamos dar tudo ao mercado. Hoje, por causa da crise, há uma grande insegurança sobre o funcionamento dos mercados. Portanto, a crise diz-se que tem a ver com isto, também com isto. Por outro lado, muitas das empresas que estão a ser vendidas, e até em bolsa, são depois adquiridas por empresas chinesas públicas. É um paradoxo. A própria China está a conquistar o mundo com as suas empresas públicas. Por que é um paradoxo, doutor? Porque diz-se que as empresas públicas são ineficientes, devem fechar. Mas temos estados, que é de China, muitos estados têm, China, Suécia, portanto, os países... Mas isso não tem a ver com a liberdade de circulação dos fluxos de capitais? Tem a ver com o funcionamento dos mercados. Se os mercados funcionarem bem, tanto o próprio Estado pode ter empresas desde que funcionem bem. Isto é um dogma. Dizer que o Estado não pode ter empresas é um dogma. Há empresas públicas, muitas empresas privadas e tecnologias e produtos muito inovadores decorrem de sérios investimentos que o Estado fez em determinadas áreas que promoveram também o setor privado. Portanto, aqui, só os Estados fortes, por um lado, conseguem ter boas empresas e também conseguem ter bons ambientes de negócio. Isso também é função do Estado. E, portanto... Dr. Dorivaldo, gostaria de rebater aqui o argumento do Dr. Enda. Como é que acha que o mercado pode, de facto, potenciar
a melhoria das deficiências das empresas públicas por via de processos de privatização via bolsa. Bem, eu tenho um posicionamento, acho que não é contrário. O objetivo do Estado é no fundo, antes de tocar nesse ponto, vou tocar só em situações para depois concluir aí, né? Por exemplo, nós na situação atual, ou seja, como disse o Dr. Borges, estamos às vezes em situações em que se confunde o Orçamento Geral do Estado e o património das empresas. Em sentido que as empresas que supostamente, por exemplo, nas nossas empresas públicas, na sua maioria, não estão em condições de fazer o que as empresas públicas chinesas estão a fazer, né? Que é adquirir ter excedente de capital suficiente para ter uma posição investidora noutras latitudes. E depois temos a componente da gestão e da eficiência. Não estamos a dizer que o Estado é necessariamente ineficiente, ou seja, não é essa componente. O que se está a tentar fazer é que, com a privatização em bolsa, né, se o Estado encontre, por exemplo, um parceiro que consiga controlar a empresa de uma forma mais eficiente, né? Por exemplo, a privatização em bolsa não poderá ser necessariamente logo. Por exemplo, nos exemplos que foram dados aqui, falou-se em duas modalidades de privatização. A privatização em bolsa e a venda direta. A componente da venda direta, ou seja, o Estado vai procurar, não vai necessariamente dispersar a totalidade do seu capital. Ele pode ficar com uma parte, né? Para ter influência significativa, influência sobre a direção da empresa. O que vai aportar é procurar dispersar parte do capital para encontrar um parceiro que lhe permita conseguir fazer a empresa tornar-se um bocadinho mais eficiente. E depois outra componente, que é a componente do desemprego, que foi aqui falado. Ou seja, o Estado, ao não privatizar na sua totalidade, também pode estar a tentar fazer esse papel, que é de garantir que algumas componentes de interesse público, como é o emprego, sejam asseguradas. Ou seja, que no processo de privatização não sejam lançadas as pessoas no desemprego, seja, por exemplo, feita uma que se dê formação às pessoas, que se realoque as pessoas para áreas em que consigam fazer melhor o seu trabalho, né? E depois há outra situação. Se nós estamos numa situação em que as empresas públicas não conseguem dar lucro, né? Não conseguem realmente passar a barreira do ponto de equilíbrio, ou seja, eu acho que a componente de desemprego pode vir a acontecer da mesma forma, né? Porque uma empresa que não cresce não tem por que continuar. Então, e outro aspecto foi aqui falado, que é a componente da falta de poupança. Ou seja, essa componente da falta de poupança tem que ser olhada com algum cuidado. Porque nós falamos tem falta de poupança, mas depois falamos que existe capital nacional na diáspora, né? Ou seja, estamos a falar que realmente, se houver incentivo por via da Bolsa e as empresas que forem privatizadas forem realmente começarem a dar proveitos bons e com a componente da transparência, de divulgação, esse capital que está lá fora pode ser atraído para cá. Eu digo porquê? Porque, ou seja, o capital que provavelmente está alocado em outras latitudes não consegue crescer ao mesmo ritmo, ou seja, a margem de rendibilidade talvez não seja tão grande quanto aquela que Angola tem como potencial, né? Dorivaldo, com base nas premissas que foram apresentadas aqui para a privatização de empresas públicas, nas apresentações que foram feitas, que tipo de empresas públicas ou de que setores estariam melhor posicionadas para ser privatizadas em bolsa? Eu acho que já foi mencionado aqui, por exemplo, o setor bancário, né? A componente telecomunicações, o setor mineiro, o setor petrolífero, né?
não digo a atividade core, por exemplo, da Sonangol, mas há atividades não core que até são lucrativas e podem ser privatizadas, pelo menos parcialmente. Dr. Carlos Borges, gostaria de se juntar a este fogo cruzado, digamos, que está aqui a ser. Qual é a sua opinião quanto à privatização de determinadas empresas públicas na Bolsa no atual momento econômico? Para além dos aspectos base, né, que já referiu anteriormente. Eu acho que nós temos que olhar para a floresta e temos que primeiro definir um caminho, uma estratégia. Onde é que nós queremos chegar? Nós não podemos pensar as coisas de forma atómica. A própria atuação da Bolsa é um complemento ao setor financeiro, à banca e àquilo que já hoje existe, bem ou mal existe, com características que são próprias do nosso contexto, da nossa realidade. Nós temos que pensar que tipo de empresas nós temos no mercado. Temos algumas empresas estrangeiras de dimensão que obviamente nunca vão ou dificilmente serão canalizadas para a Bolsa local. Temos algumas empresas privadas, grandes empresas, que efetivamente poderão, desde que estejam disponíveis também para abrir os livros, para partilhar informação, para trabalhar numa ótica de mercado, isto é, não pode haver aqui uma caixa de Pandora. Nós temos que saber os processos de decisão, temos que perceber bem quem são os acionistas, tem que haver disclosure de informação para haver credibilidade. Portanto, se não fizermos isso, nós vamos continuar a adiar o processo. Depois temos um conjunto de empresas públicas que poderão fazer parte de um lote de empresas com possível abertura parcial ou total de capital, mas que devem obedecer a toda uma due diligence, a todo um processo de saneamento, algumas delas, para que os seus ativos e os ativos subjacentes possam ser utilizados e se possam ter o apetite dos investidores. Uma coisa que eu chamo a atenção, e é uma das tendências internacionais... Vê algumas empresas que teriam o apetite dos investidores? Só para concluir, olhando para a floresta, um dos temas que era importante ao nível do tecido empresarial é olharmos não só para estas grandes empresas e para a lógica dos instrumentos de colocação em bolsa de uma corporate ou de uma mid-corporate, de empresas de grande dimensão, mas também a tendência que existe hoje, porque o tecido empresarial das PMEs é extremamente abrangente e carecemos também de instrumentos para que efetivamente possamos, não tanto em projetos de greenfield, mas projetos de aceleração, quer ao nível da indústria, agroindústria, alguns setores de base que nós precisamos de consolidar, criar instrumentos que permitam também às próprias PMEs, e obviamente têm que cumprir um conjunto de requisitos, aceder a instrumentos diferentes de financiamento que não seja só o bancário. Nós hoje temos taxas de financiamento ao nível bancário que inviabilizam qualquer plano de negócios. Isto tem a ver com o nosso desequilíbrio ao nível do sistema financeiro. Existem aqui, a Luibor hoje anda à volta dos 20%. Portanto, digam-me quem quiser investir, que negócio e que rentabilidade nós vamos conseguir ter com taxas a este nível. Portanto, há aqui que repensar todo o sistema. Nós não podemos pensar o mercado de ações isolado de toda uma estratégia económica e social que tem que ser profunda e tem que ser de longo prazo. Não pode ser imediatista. Tem que ser algo que crie fundações para gradualmente nós colocarmos estes instrumentos ao serviço dos investidores. Sim, por isso é que estamos aqui todos nesse fórum, para justamente fazer isso. Mas eu ainda fico com uma pulga na orelha, porque eu já há algumas atividades que tenho moderado painéis de debates sobre esses, realizados mesmo pela CMC, e fala sempre de tem que se fazer uma avaliação, tem que se olhar para a floresta, tem que se... Pronto. Mas quando é que será feita essa avaliação? Me parece que a avaliação está feita e até aqui foram dados contributos importantes nas apresentações, aqui nas intervenções dos meus convidados. Doutor Enda, não será com base nesses sinais que já foram dados? Há inclusive setores de atividade que estariam potencialmente posicionados para abrirem o capital em bolsa.
a avaliação de que foi feita, de que as modalidades que têm sido aplicadas para a privatização não têm surtido os efeitos necessários, não será que é hora de arrancar com uma possível privatização em bolsa, obviamente respeitando todo o caminho que é necessário para se proceder a esse desejo, né? Digo é um desejo porque agora já está plasmado no plano intercalado do Executivo. Como é que se pensa, em termos práticos, executar esta ação que está plasmada no plano intercalado do Executivo? Até março de 2018. Disse muito bem, há já muita informação e avaliações. O problema é que geralmente não se tomam decisões, perdemos tempo. Portanto, eu estou a referir que em 2013 foi feito o balanço das privatizações e recomendações feitas. Nós estamos em 2017. Então concorda comigo que a avaliação está feita? Por um lado. Por outro lado, é necessário que, e aqui nós temos dois aspectos, estamos a falar muito das privatizações e pouco sobre a dinamização do mercado. O pressuposto é que vamos dinamizar via privatizações. Okay? Portanto, é uma abordagem, sim. Doutora Enda, na apresentação foi citada que as privatizações em bolsas têm efeitos recíprocos. Ou seja, não só servem para dinamizar o mercado de capitais, mas também servem para reestruturar, não é? E garantir mais eficiência ao setor empresarial do país. O que eu estava a referir, e por um lado, primeiro, não há, é muito contraditório que as privatizações, não é? E os estudos, aquilo que a gente lê, não é? É muito, as informações são contraditórias relativamente ao impacto das privatizações no desempenho das empresas públicas, sobre a eficiência. Mas não é o que se coloca aqui. Nós precisamos de uma bolsa de valores. E precisamos também de fazer boas privatizações. O tema é, como é que se faz isso? É, por um lado, ter boas estratégias e, sobretudo, sustentadas em pressupostos válidos. O que tem ocorrido é que os pressupostos de atuação, de definição das estratégias, são muito desfocados da realidade. E isto é que não compromete o sucesso das nossas ações. Por outro lado, muitas vezes não se envolvem os atores nos processos de tomada de decisão. Não se envolvem as pessoas no processo de tomada de decisão. Isto compromete. Não se sente envolvido, doutor? Esta é a pergunta para mim? Sim. Não, estou aqui. Eu acho que não é despropositada essa pergunta, mas isso é no geral. Eu estou a referir no geral. Os processos de tomada de decisão, muitas das vezes, comprometem o sucesso das decisões. O que é que vem primeiro? É a análise. Nós nesse momento, já tomamos uma decisão de privatizar em bolsa, sem ter os estudos, os fundamentos. Muitas das vezes nós tomamos a decisão e depois aqui agora a dificuldade. Quantas empresas queremos privatizar e qual é o número e o volume de operações necessárias para assegurar a sustentabilidade econômica e financeira da Bodiva? Porque, tanto, tem que ter capacidade financeira, tem que gerar também rendimentos. Porque, de outro modo, e o paradoxo é, a Bodiva hoje é uma empresa do setor empresarial público, vive com dinheiro de Estado. O tema é o seguinte, isto é um negócio, no final do dia. Tem que haver a estratégia que for adotada, tem que assegurar a escala. Esse é um negócio de volume, não é de margem. E nós temos que ver onde é que estão as escalas. Ok, vamos já passar para a plateia, para fazer algumas questões, sem antes que o Dr. Dorivaldo tenha aqui a oportunidade de rebater o que apresentou o Dr. Enda. Sim, realmente o que disse é verdade. Ou seja, a questão não se deve... tem que se ter atenção que o processo de privatização não vai ser fácil, né? E que exige um estudo. Mas eu tenho uma visão de que
orientação... Existem estudos sobre esse processo via Bolsa? Estudos? Sim. Sim, nesse Eu já saí âmbito- da CMC há algum tempo. Não, a mas- Bodiva já fez, por exemplo, um documento que suporta, por exemplo, os possíveis modelos de privatização que podem ser adotados, né? Mas sempre com um foco, um viés para depois a introdução da Bolsa. Mas isso para dizer que realmente também o negócio da Bodiva é um negócio do volume. Mas como é que se atinge volume sem empresas cotadas, né? Sem emitentes? Ou seja, como é que nós começamos a criar? Porque é uma questão de cultura que tem que ser implementada, né? Ou seja, como é que nós começamos a criar na população e na comunidade empresarial em geral a cultura de entender os mecanismos, as oportunidades que as bolsas oferecem, se não incentivarmos, né? Ou seja, essas situações também têm que ser tidas em conta. Agora, o aspecto da definição, e acho que o próprio plano intercalar põe-se dessa forma, não é no sentido de fazer a privatização já, é no sentido de se fazer exatamente esses estudos, essas bases, estabelecer essas bases para concretizar as privatizações com sucesso. Tanto é que a medida apresenta, o tipo da medida é a privatização por via da Bolsa, mas depois tem ali duas ações que se entendem, que é a definição das entidades privatizáveis e a criação de um cronograma. Eu, para definir as entidades, eu vou ter que fazer esse estudo apurado. Para definir o cronograma, eu já tenho que ter as entidades identificadas e saber todos os passos que eu vou ter que seguir para privatizar. Então, é necessário também exatamente, é necessário começar. Ok, está claro. Vamos então estender o nosso painel para a plateia também. Vou pedir 5 questões para a plateia. Tenho já aqui o Dr. Garcia Santos, tenho Jorge Figueira, Dr. Yuri Kishina. Prontos. Protocolo. Posso colocar? Posso? Bom dia. Francisco Garcia dos Santos, administrador no executivo da Bodiva. Eu tenho uma questão para o Dr. Yanda, que é a seguinte. Primeiro, se considera que o atual setor empresarial público está adequadamente capitalizado para responder aos desafios de crescimento dessas empresas, independentemente de estarem no domínio público. Segundo, se não estiver, como é que vê, sendo acionista, o Estado, se vê que o Estado conseguirá dar suporte de capitais próprios para estarem adequados ao crescimento e à necessidade de crescimento dessas empresas, e sabendo que muito do contrapartida é por importação de bens de investimento estrangeiros, se realmente, como é que vê a capacidade do país financiar essas importações de bens de investimentos para o crescimento das empresas públicas, do setor empresarial público? Portanto, eram essas questões que gostaria de colocar. Dr. Garcia, como colocou, não sei se o doutor ainda quer responder já. Portanto, a pergunta foi como é que o Estado vê resolver as necessidades de financiamento das empresas públicas. Okay? E isto induz a seguinte questão, que as empresas públicas estão, como é que se diz, em inglês diz undercapitalizadas, estão subcapitalizadas, não é? É o que está a dizer. Em alguns aspectos, sim, estão. Nós temos casos de subcapitalização de empresas, mas também temos muitos de sobrecapitalização das empresas. E é o maior grupo. Por um lado, para as necessidades em relação às empresas públicas, era preciso saber, e o Estado tem que tomar uma decisão, quais as empresas quer manter e quais não, em função, portanto, é isso que deve orientar a estratégia, em função dos seus objetivos econômicos, políticos e sociais. Não é apenas no que diz respeito a aquela linha, bottom line, do resultado líquido, não é? Se
os objetivos estratégicos de natureza política e social forem superiores ou de natureza financeira, o Estado não vai privatizar. Tem que sustentar, de qualquer forma. Isto parece-me aquele caso que se diz muito de alguém que tinha um carro e partiu, portanto, ficou sem o vidro, e a decisão que ele fez foi vender o carro para comprar o vidro. Com dinheiro comprou o vidro, mas já não tinha o carro. Esta avaliação é prévia. Nós temos que, de facto, avaliar primeiro em que setores, que empresas nós contamos para os nossos desafios, não é? De política, de natureza económica, política e social. E é preciso, com esta base, fazer, portanto, avaliar naqueles casos em que os desafios ou os objetivos de natureza financeira forem superiores dos outros, o Estado tem que privatizar. E a Bolsa é um dos caminhos, não é o único. Por quê? Porque nós temos também experiência em outros países que se fazem as vendas estratégicas, que é a conjugação de pessoas, atração de pessoas com know-how, capacidade técnica de gestão, e há negócios que estão dominados já no mundo, não vamos inventar. E devemos fazer com aqueles que já dominam, por causa depois da competitividade. Nós dissemos que queremos exportar. Se privatizamos, mesmo em bolsa, e os nossos modelos de negócios não assegurarem a competitividade das nossas empresas, nós não vamos, tanto, atingir o objetivo que queremos, de atrair também, tanto, financiar a nossa balança de pagamentos. Portanto, aqui a Bolsa é, de facto, ajuda para algumas questões, mas noutras, por via da atração direta de investidores, podemos fazer estas privatizações. Há vários casos comuns, conhecidos, por exemplo, o Grupo Tata na Índia beneficiou de muitos ativos do Estado, houve uma parceria estratégica muito boa. E é também o que se faz. A única coisa que nós estamos a dizer, e não entendam, espero que não, que nós nos opomos ao que está determinado. A única coisa que nós estamos a dizer, devemos explorar todas as alternativas, e o nosso juízo de valor deve ser igual àquele do juiz, né? Beyond reasonable doubt. Nós não temos dúvida, porque não podemos mais experimentar. Nós temos aí. Portanto, o caminho que for escolhido tem que ser aquele em que ninguém tem dúvidas que vai dar certo. E precisamos, obviamente, de fazer uma reflexão mais profunda das questões. Está claro, doutora Enda. Há mais um candidato, doutor Jorge Figueira. O meu nome é Jorge Ramos. Jorge Ramos, Banco Económico, Direção de Banca de Investimento. Ok. Eu não tinha propriamente uma questão, tinha mais uma preocupação. A preocupação de alguém que, digamos que há 20 anos atrás, viveu muito perto do processo de privatizações em Portugal, que basicamente começou assim. Começávamos por discutir o que privatizar, quando, como, qual a estratégia. O que eu acho em Angola é que, do ponto de vista operacional e técnico, Angola está preparada para privatizações. Temos um enquadramento regulamentar, temos um enquadramento operacional da Bodiva, que, a meu entender, pela experiência que temos no dia-a-dia, aguenta perfeitamente um processo de privatizações. Temos também equipas em Angola, a nível dos bancos, capazes de iniciar um processo desses, capaz de avaliar uma empresa, capaz de determinar o seu valor, embora do ponto de vista contabilístico haja restrições, podem ser aceleradas, há setores mais preparados, como a banca, como os seguros. Portanto, eu acho que do ponto de vista operacional e técnico, podemos começar um processo de privatizações. Do ponto de vista, diria, político, estratégico, acho que não. Ou seja, grande parte das questões já foram afloradas aí. Ou seja, é preciso decidir qual a estratégia e qual o modelo de privatizações. Esse modelo conta apenas com o capital interno ou com o capital externo. É uma questão fundamental. Ou seja, vamos privatizar, reeditar o modelo que o Dr. Enza referiu como falhado, em que na prática abrimos só o capital nacional, em que não conseguimos importar a tal escola de gestão, o tal know-how, o tal músculo financeiro, através da entrada de parceiros, nomeadamente internacionais, ou seja, nacionais, mas também internacionais. Portanto, é preciso definir quão longe queremos ir, obviamente isso é uma determinação política em termos de modelo de privatizações. É preciso definir o que é que procuramos, maximizar a receita,
maximizar a eficiência. Sendo certo que a receita provavelmente não pode ser maximizada, porque mais ou menos é unânime entre todos que as empresas angolanas pelas deficiências que têm de capital, de gestão, são empresas que provavelmente vendidas agora não têm muito valor. Por outro lado, procurar a eficiência não é uma garantia. A Bolsa não dá uma eficiência por si só. Nós temos exemplos de empresas geridas pelo setor privado, colocadas em Bolsa. Veja o exemplo da Portugal Telecom, em Portugal, que foi destruída, cujo valor foi destruído por decisões privadas. Portanto, essa decisão do que é que se pretende com as privatizações, com essa estratégia, condiciona depois a lista de empresas e as vagas de privatização. Em Portugal também começámos por empresas mais bem preparadas no setor financeiro, com melhor relato financeiro, com melhor contabilidade, mais aceitos, que estavam em condições de ir a mercado, de ir a tranches de investidores, ou seja, colocá-las no público em geral, colocá-las nos investidores, sem grande risco de efetivamente estarmos a vender gado por lebre. Outras empresas mais estratégicas foram condicionadas e entraram numa fase seguinte, em que se privilegiou a venda direta, encontrar um parceiro estratégico, acrescentar-lhe valor, e o Estado, mantendo uma posição, vende depois, quando a empresa tiver mais valor, coloca então através da dispersão no mercado. Portanto, esta discussão do que fazer, por onde começar e qual a estratégia e a quem se dirige, para mim ainda não está feita. Está a ser, não digo que foi iniciada nesta convenção, mas é preciso fazê-la, na minha opinião. Muito obrigado, penso que ficou claro. Temos mais questões, contribuições? Sim. Muito obrigado. Agora que é o Jorge Figueira. Apesar de ter sido ultrapassado pela direita, Sim. Mas é também e por um Jorge, portanto Sim. está desculpado. Mas a minha questão ainda se mantém de pé. Eu sou Jorge Figueira e digamos que sou investidor. Bom, a questão é aqui para o Dr. Dorivaldo Teixeira. Portanto, quando agora neste mercado de capitais de segunda geração, porque já houve uma primeira geração no mercado de capitais, logo no início, portanto, houve a ideia peregrina de iniciar um programa de preparação das empresas para a sua entrada na Bolsa. O que é que isto significava? Ninguém sabia no início, mas a questão continua a ser importante, ou seja, era necessário alavancar aqui uma infraestrutura, digamos, de conhecimento que pudesse desencadear mais rapidamente este processo de entrada em Bolsa das empresas. A questão é que se coloca agora é saber, aqui neste fórum, qual era, de facto, o objetivo central, qual era a metodologia e em que pé é que se encontra este programa de preparação das empresas. Obrigado. Dorivaldo pode avançar. Sim. Relativamente ao PEMA, o PEMA foi uma iniciativa da CMC e é o Programa Operacional de Preparação das Empresas para o Mercado de Ações. Esse programa tinha uma série de fases que era no sentido de pôr as empresas interessadas, né, que tiveram no programa, em condições de poderem dispersar capital. Dizer que o programa, apesar de ultimamente não se falar, o programa surtiu efeitos. Não vou mencionar, obviamente, o nome da empresa, mas nós, na Bodiva, fomos contactados de uma empresa que participou no programa e que está com interesse em capitalizar, em dispersar capital. Ou seja, não é uma empresa pública, né? Mas, ou seja, tem a visão de fazer e está a preparar-se para avançar para essa iniciativa. Acho que temos aí uma boa notícia, né? Ok. Mais perguntas? Sim, Dr. Luís Costa. Obrigado, Luís Costa, já foi aqui referido. A minha pergunta vai para o Dr. Enda e tem que ver com o setor empresarial público. O Dr. Enda referiu que, sim, não é taxativo, que as empresas públicas não são ineficientes e, aliás, temos exemplos para as maiores empresas chinesas, são de facto públicas, mas há aqui algo que talvez não foi referido. Porque isto só funciona em países onde o setor empresarial público tem uma cultura de prestação de contas, tem uma cultura de transparência. Vejamos, a maior empresa chinesa, Sinopec, é listada em Nova Iorque. Os 2, 3 maiores bancos chineses também são listados em bolsas.
Ou seja, há aqui uma cultura de se listar as empresas mesmo para demonstrar transparência, prestar contas regularmente. Olhemos para outras empresas. Portanto, a questão é que não se pode ligar o conceito de privatização à alienação total do ativo. O conceito de privatização é muitas das vezes estratégico, principalmente quando se fala de empresas do setor, empresas estratégicas do Estado. E muitas das vezes a privatização em bolsa é o culminar dessa estratégia de privatizações. A pessoa que elaborou aquela apresentação colocou ali uma série de empresas, e há ali empresas em que o processo de privatização acabou na Bolsa de Valores 10 anos depois. Tanto é vendida a um parceiro estratégico, é reestruturada a empresa, tanto a empresa passa a dar lucros e, no fim, o Estado acaba por desaguar a sua última participação em Bolsa. Portanto, privatizar não significa abrir mão do controle da empresa. Aliás, há mecanismos que o Estado pode ativar para exatamente não perder o controle dessa empresa. Estamos a falar aqui da blindagem dos estatutos, golden shares, etc, etc. O conceito primário é reestruturar a empresa, entregar a empresa a pessoas que sabem, de facto, gerir naquele determinado setor e depois, por último, dar então a dita transparência que é o mercado de bolsa. Dita feita, a questão era relativamente à homologação das contas públicas das empresas. Eu tenho em mente que o último exercício foi feito ano passado, em que apenas 10, 20 das empresas homologadas apresentavam as contas, vamos dizer, saudáveis, relatórios sem reservas. O que é que o doutor ainda tem a dizer sobre isso? Obrigado. Primeiro, eu partilho da sua opinião. Nós não temos receios em relação às privatizações. Elas existem e as bolsas também existem. Agora, o nosso desafio é assegurar que as privatizações, em bolsa ou fora da bolsa, corram bem. É o que nós temos estado a dizer. Não temos receios em relação a isso. Em relação à cultura de prestação de contas, nós iniciamos este trabalho. As empresas não prestavam contas. Hoje, a maior parte delas presta contas. Mas nós teríamos um maior desempenho neste nível se tivéssemos também um outro posicionamento do Estado em relação às empresas públicas. A nossa visão é que as empresas públicas entram para a agenda política só na vertente das privatizações. Portanto, é o que se puxa mais, não é? Privatizar, e não na lógica de serem melhoradas para satisfazer também os interesses do Estado, quer políticos, económicos, financeiros também. Para dizer que isto que referiu em relação às outras empresas que estão cotadas na Bolsa, empresas chinesas, elas operam num ambiente de competitividade, ok? E a sua atividade, sustentabilidade, continuidade está assegurada por via do mercado e por via também das práticas de gestão e de governação das empresas. Okay? Se eu for um agente privado e tenho uma empresa, sou o dono de uma empresa e controlo esta empresa, se não for exigente na seleção da minha equipa de gestores, eu não posso cobrar lucros. Nem sequer posso esperar lucros por bons resultados. E é isto que, portanto, naqueles casos em que o Estado tomar a decisão de privatizar, e há casos e há opções, o que nós apelamos e advogamos é que deve fazer em segurança para agregar valor. Okay? Se for feito, não é, e essa decisão deve ser conjugada para materializar o objetivo, que também é do Estado, de privatizar em bolsa. Agora, o que é que vem primeiro? Eu posso materializar esse objetivo, por exemplo, fazendo fora da bolsa a privatização, com um parceiro estratégico, e exigir que ele daqui a 5 anos abra capital. Quais são as vantagens?
primeiro, tem um parceiro estratégico e que tem negócio e que domina determinado mercado. Segundo, não sou eu que vai gastar o dinheiro, não é? Porque custa muito caro criar as condições para que essas empresas estejam cotadas. Eu posso incorporar no custo da transação isto, portanto, o parceiro estratégico pode financiar isso, com o compromisso de que há 5 anos, porque mesmo os projetos de reestruturação, não se fazem reestruturações profundas em 6 meses. Não se fazem. Tem outras implicações. Muito obrigado, doutor Enda. Eu, se calhar, pediria para ir rapidamente na questão que o doutor Luís colocou, que é do processo de homologação. Em relação às homologações, o que nós notamos, qual é na prática, é perceber, se compreendi bem, qual é a relação que se faz entre, nesse caso, a Bolsa, a dinamização da Bolsa, as privatizações e o processo de homologação de contas. Homologação de contas. As empresas públicas e as empresas, o setor empresarial público tem empresas públicas e tem sociedades anónimas, sociedades comerciais, criadas ao abrigo da lei das sociedades comerciais, que nós chamamos sob domínio público. E as empresas públicas não têm assembleias gerais, ok? São criadas por decreto. E anualmente, a semelhança que fazem as sociedades comerciais, que têm assembleias gerais para aprovar contas, o Estado, portanto, realiza, e que nem sequer é exigido por lei, mas para dar um sinal de transparência e da própria evolução deste tema no setor empresarial público, realiza uma cerimônia pública de homologação de contas, que é aprovar as contas das empresas públicas. Essas contas hoje são auditadas, mas continuam a persistir alguns problemas em termos de reservas que podem nos dar indicações dos problemas que vamos ter depois ao nível da avaliação das empresas. Nós, por exemplo, um dos temas uma das áreas em que existem mais reservas tem a ver com o patrimônio das empresas públicas, quer em termos de valorização, quer tem temas da sua regularização jurídica, quer em temas também da propriedade, se é do Estado, se não é do Estado, e mais, ali profunda mais, quando chegamos nessa fase das due diligence, podemos ter problemas de própria qualidade do investimento que foi feito. Um dos problemas que temos, por exemplo, no setor empresarial público, tem a ver que muitas decisões de investimento, e isto o Estado tem que resolver, não são feitas diretamente pelos órgãos de gestão. Portanto, tem investimento público e, às vezes, há algumas inconsistências em relação à sua adequação à rentabilidade do modelo de negócio escolhido. E é isso que queremos colocar em bolsa. Nós há informações prévias em relação àquilo que vamos encontrar lá para frente, que devíamos analisar profundamente. Para não chegarmos lá à frente, dizer, afinal... Ficou claro. Há mais uma questão, e devido aqui constrangimentos do tempo, vai ser mesmo a última questão ou a última intervenção. Yuri? Não, tem ali um... Bom dia. Bom dia. Arley Felizardo, BPC. Ok. Eu gostaria de fazer também algumas contribuições, uma vez que fui ultrapassado na primeira reação do Dr. Enda Inglês, ao primeiro questionamento. É apenas para realçar o facto de que, quando falamos em privatizações, temos de ter em conta que tipo de ativos, meios o Estado está disposto a abrir mão. As empresas são entregues por contrapartida de recursos financeiros, mas são entregues equipamentos, meios humanos, capital, equipamento e uma série de outros ativos. E queria destacar aqui um aspecto
que aconteceu no eclodir da crise do subprime com a economia americana, em que foi um tema levado posteriormente ao Senado, em que grande parte dos recursos que foram colocados como intenção de financiar fundamentalmente os principais bancos e as principais empresas que foram afetadas com a crise, eram recursos detidos por fundos soberanos dos países tidos como, entre aspas, os maiores inimigos do Estado americano. Hoje temos que ter em atenção aquilo que se diz é a origem ou quem é o verdadeiro detentor de capital. A quem é que o Estado se propõe, com quem o Estado se propõe fazer negócio. Citamos aqui, o Dr. Enda reforçou, que empresas o Estado está disponível a ceder ou abrir mão. Estamos a assistir, e agora entre 2 a 3 anos, vimos surgir a criação de novas empresas públicas. Cito o caso das empresas de saneamento e águas, em algumas províncias. Não é? Se podemos nos focar nesse nicho, se o Estado entender abrir mão do provimento deste serviço pela via da privatização dessas empresas, e que muitas delas disponibilizadas pelo Banco Mundial e hoje tornaram-se empresas públicas, se avançar para a privatização, quem seriam os potenciais parceiros do Estado? Aqui é a questão de conhecer a contraparte. A quem o Estado estaria a entregar a capacidade de prover um bem público ou semipúblico? Muito obrigado. Muito obrigado. Penso que foi mais uma intervenção do que uma questão. Não sei se alguns dos painelistas gostariam de reagir a essa intervenção. Se não, penso que estamos em condições de finalizar o nosso painel. Em jeito de resumo, ficou aqui basicamente destacado que as privatizações via bolsa podem ser um caminho em que as empresas públicas podem ser privatizadas. Apesar da avaliação negativa que é feita das privatizações que ocorreram até agora, é ainda necessário fazer-se uma avaliação rigorosa do setor empresarial público e que o Estado defina que empresas são estratégicas para si e para definir melhor que empresas deve privatizar. Também é importante que o Estado escolha ou defina aqui um modelo de privatizações que deve seguir. E também isso tudo é na lógica de que antes de iniciarmos qualquer processo devemos olhar para a floresta e não por coisas, digamos, isoladas, não é? E também que as privatizações via bolsa levam tempo e envolvem um processo complexo. E este processo que está destacado também no plano intercalar do Executivo, que prevê não tanto a privatização via bolsa, mas sim a seleção das empresas que serão privatizadas via bolsa e o cronograma necessário para se fazer estas privatizações. Não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado pela vossa atenção a esse painel. Muito obrigado também ao Dorival Teixeira, ao Carlos Borges e ao Dr. Enda Inglês pela presença no painel e vou agora passar o microfone para a doutora Elsa Marques.